Olá, galera! Como vocês estão? Eu espero que bem. Hoje eu estou aqui com a Tainá. Oi, gente! E com o Miguel. Olá, pessoal! Para mais um episódio do nosso Bookcast. O tema abordado hoje será a literatura no período da ditadura militar. Quer embarcar com a gente nesse mar de conhecimento? Então roda a vinheta! Não poderia deixar de ressaltar os nossos patrocinadores, que são a Inovação em Gesso, Atual Transportes, FC7 Engenharia, Frutos do Cerrado, Ferreira Cel e a Unique Boutique. Muito obrigada por estarem fornecendo recursos para a realização desse podcast e aqui a gente espera que possa ajudar muitos estudantes e todos aqueles que têm interesse pela literatura e pela ditadura. Antes de começar, a gente precisa falar um pouco sobre o que é a literatura e o que foi a ditadura. Agora eu vou contextualizar a literatura, que é uma das mais ricas e universais formas de expressão artísticas, capaz de transcender fronteiras, culturas e gerações ao utilizar a palavra, escrita ou oral, como veículo para transmitir ideias, emoções, histórias e reflexões profundas sobre a condição humana e a cultura e o mundo que nos cerca. Ela é simultaneamente um espelho da sociedade em que é produzida e uma ferramenta transformadora, que pode moldar comportamentos, provocar mudanças e desafiar paradigmas, abrangendo uma ampla diversidade de gêneros, como romances, contos, poemas, peças teatrais, ensaios, crônicas e até formas híbridas e experimentais. A literatura tem o poder de capturar as complexidades da existência humana, em todas as suas nuances. Por meio de suas narrativas e linguagens, ela nos convida a explorar os dilemas éticos, os conflitos internos e externos, os anseios universais e as particularidades que definem cada indivíduo e cada sociedade. Muito além do entretenimento, a literatura educa, inspira e provoca questionamentos profundos. Ao expor o leitor a novas perspectivas, culturas e modos de vida, ela amplia horizontes, promovendo a empatia e estimulando o pensamento crítico. Grandes obras literárias, clássicas ou contemporâneas, frequentemente funcionam como poderosos veículos para críticas sociais, políticas e filosóficas, abordando temas que vão desde as injustiças sociais até os mistérios existenciais. Ao longo da história, a literatura ela tem desempenhado um papel crucial na preservação do patrimônio cultural e na construção de identidades coletivas e individuais. Textos literários são, muitas vezes, testemunhos valiosos do pensamento, das emoções e das experiências de diferentes épocas, oferecendo-nos um vislumbre único do passado e um ponto de partida para compreender o presente e imaginar o futuro. Além disso, a literatura é um espaço fértil para a experimentação linguística e criativa, onde a palavra é manipulada com maestria para criar beleza, ritmo e profundidade. Seu impacto vai além das páginas, reverberando na vida de quem a lê, ao incitar mudanças pessoais e coletivas. Por tudo isso, a literatura é uma manifestação essencial da humanidade. Ela é uma arte que não apenas reflete o mundo, mas também o reinventa, mantendo-se como um pilar fundamental para a preservação da memória, o fortalecimento das emoções e o avanço do conhecimento. Olá, pessoal. Aqui quem fala é o Miguel. Primeiro vamos contextualizar esse período do nosso país. Afinal, o que foi a ditadura militar? Bom, de forma resumida, a ditadura militar foi um período entre os anos de 1964 e 1981, que ficou marcado na história do Brasil, devido às medidas extremamente violentas que os militares usaram para controlar a população, pessoas presas, torturadas, desaparecidas e mortas. Mas além disso, é uma fase que ficou muito lembrada também por um crescimento econômico muito exponencial. Estamos aqui agora com o professor Alcione, ele é professor de História, e eu vou fazer algumas perguntas para ele sobre a ditadura em si. Alcione, como que funcionava a censura durante o período da ditadura? Qual foi o impacto sobre as produções culturais nesse momento? Então, com relação a como foi a censura, considerando que a ditadura, contemplou um período de 21 anos, durante esse período ocorreram situações diversas, diferentes. Então, por exemplo, a partir da edição do AI-5, a censura se acentua, passa a existir, inclusive, a chamada censura prévia, ou seja, qualquer produção artística, qualquer notícia, na verdade, tinha que ser espetáculos públicos, tudo isso tinha que passar por uma autorização prévia, tá?
Mas, então, houve, né, essa diferença de acordo com os diferentes períodos da ditadura. Mas uma coisa é certa, né, a censura em si esteve presente em todo esse período aí. Com relação ao impacto sobre a produção cultural de um modo geral, ele foi grande, porque a partir do momento que você tinha a censura, e inclusive a censura prévia, isso significa que os artistas, né, perderam a liberdade de criação, porque aí não se trata somente de falar de uma obra que tecia críticas explícitas ao regime, é mais do que isso, porque para além de pensar em questões como a censura política propriamente dita, veio junto com ela uma censura de âmbito moralista, tá? Então, com certeza isso, né, tolhia, isso limitava a liberdade de criação dos artistas em diferentes campos da cultura. Alcione, para você existe algum relato que foi assim o auge da desumanidade no período da tortura nesse regime? Eu não apontaria um caso específico, porque os relatos, principalmente após o trabalho da Comissão Nacional de Verdade, né, os relatos são tão numerosos e tão intensos, e com detalhes, inclusive, né, das táticas utilizadas, das técnicas utilizadas para a realização de tortura, que deixam a gente, logicamente, estarrecido. Então, eu não gostaria de apontar um caso em específico, né, já que foi uma prática tão comum naquele momento, né, e atingindo aí centenas de pessoas, centenas de brasileiros. Ela é extremamente importante porque, para uma parcela considerável da população brasileira, é como se a ditadura não tivesse existido. É como se a tortura, enquanto prática, né, recorrente, nunca tivesse acontecido também. A gente tem que lembrar, né, inclusive nas abordagens anteriores que a gente fez aqui, foi um momento em que a censura foi muito intensa e por outro lado, né, a ditadura conviveu também com um período de crescimento econômico, em destaque aí o período chamado milagre econômico brasileiro. Então, infelizmente, para muitas pessoas, né, o que ficou na memória não é a ditadura em si, não era a preocupação com as questões políticas, não foi isso, mas sim um virtual ou parcialmente real, né, período de crescimento econômico. Então, é extremamente importante a gente revisitar sempre esse tema. Bom, agora abrangindo um pouco mais na questão da junção entre literatura e história, por ser um podcast sobre literatura no período da ditadura, como o senhor enxerga a relação entre a história e a literatura nessa questão de entre documento e uma ficção, na busca de compreender esse período? Eu penso que a literatura, assim como as demais produções culturais, tem um papel muito importante, não só para preservar a memória, mas como também, e talvez principalmente, provocar a reflexão. Semana passada eu assisti o filme Ainda Estou Aqui, e aí eu fiquei pensando, né, sobre a obra. Na verdade eu não li ainda, né, mas fiquei pensando sobre a obra. E o quanto esse filme está sendo assistido, né, a repercussão que o filme está tendo. O filme, ao ter essa repercussão, ele provocou um interesse maior pela leitura da obra, né, do qual ele é baseado, e a obra, por sua vez, né, o fato de você ter mais leitores, o fato de você ter mais pessoas indo aos cinemas, né, tudo isso tem provocado, na verdade, um interesse maior sobre o tema ditadura militar. Então, independentemente se é uma obra autobiográfica, né, ou se é simplesmente ficção, o que interessa é, acima de tudo, né, provocar essa reflexão sobre o tema. É um filme que, inclusive, aí muitos brasileiros estão falando que é um possível concorrente até a Oscar, né? Mas, assim, indo para um contexto mais atual, assim, com essa atuação da Comissão Nacional da Verdade, eu queria saber do senhor, a sua opinião, quais cicatrizes assim, você consegue perceber desse período nos dias atuais no Brasil? Logicamente que é difícil, quase que impossível, a gente dimensionar essas cicatrizes quando você pensa na quantidade de pessoas que foram torturadas, quando você pensa nas famílias, né, que tiveram seus entes desaparecidos, né? Mas quando você me pergunta onde que eu vejo, onde eu percebo melhor uma herança da ditadura, me parece principalmente em relação à atuação das forças policiais.
A gente observa sempre a polícia brasileira, né, muito truculenta, né, com dificuldades para entender os limites, com dificuldade para entender que a função, né, deles é promover a segurança do cidadão. E não é isso que acontece no Brasil, infelizmente. E, na minha opinião, né, a forma como a polícia atua, eu estou falando de um modo geral, né, das forças policiais, a maneira como é percebida a questão da segurança no país, ela ainda está muito atrelada ao tipo de formação que foi dado, né, nas escolas militares durante o período da ditadura. Então, é como se cada cidadão, como se cada brasileiro fosse inimigo do Estado, né? Fosse o inimigo público número um, né? Bom, pessoal, essa foi a contextualização. Queria agradecer ao Alcione pela entrevista e por dar essa oportunidade para a gente, para entender melhor realmente esse período e também entender como a literatura ela influencia e como ela era formada na época, né? Como os escritores pensavam na época. Bom, agora nesse bloco eu vou falar um pouco sobre o cinema na ditadura militar. Durante a ditadura militar no Brasil, que durou de 1964 até 1985, o cinema brasileiro ele viveu um período marcado por muita repressão, mas também pela resistência. O governo militar controlava tudo que era produzido culturalmente, principalmente os filmes, músicas e peças de teatro. Eles usavam a censura para cortar ou proibir qualquer obra que questionasse a situação do país, a desigualdade social ou os abusos do próprio regime. Mesmo com essa censura pesada, muitos cineastas eles não desistiram e encontraram maneiras criativas de driblar a repressão. A gente tem um exemplo disso, foi o movimento do cinema novo, que surgiu nos anos de 1960 e ele buscava mostrar a verdadeira realidade do Brasil, principalmente a pobreza, a miséria e a injustiça social. Os filmes desse movimento, eles tinham uma linguagem mais simples, eram inspiradas no neorrealismo italiano, mas carregada de crítica. O Glauber Rocha, ele é um dos maiores nomes dessa época. Ele dirigiu filmes como Deus e o Diabo na Terra do Sol, de 1964, e A Terra em Transe, de 1967, que são verdadeiras obras-primas, viu? No cinema brasileiro. Glauber, ele usava muita simbologia e metáforas para criticar tanto a política da época quanto as injustiças sociais. Outro grande nome foi o diretor Nelson Pereira dos Santos, que ele fez o filme Vidas Secas, 1963, que ele é baseado no livro de Graciliano Ramos, e essa obra ela retrata a vida dura dos sertanejos e as dificuldades de sobreviver em um país tão desigual. Por outro lado, no final dos anos 60, surgiu o cinema marginal, que também era conhecido como Woody Grude. Esse movimento ele era mais experimental, anárquico e subversivo, com filmes de baixo orçamento feitos fora do sistema tradicional. Um exemplo bem marcante é o filme O Bandido da Luz Vermelha, 1968, dirigido por Rogério Sganzella, que misturava a crítica social com um estilo mais fora da caixinha. O Júlio Bressani, outro nome desse movimento, dirigiu Matou a Família e Foi ao Cinema, 1969, um filme bastante polêmico e provocador. Enquanto esses cineastas mais críticos enfrentaram a censura e até mesmo perseguições, e alguns acabaram sendo presos ou exilados, a ditadura ela também incentivava filmes mais escapistas, que não questionavam o regime. Surgiram, por exemplo, as pornochanchadas, que eram comédias leves e, muitas vezes, eróticas, voltadas para o entretenimento. Esse tipo de filme era muito produzido na Boca do Lixo, uma região de São Paulo que virou um polo do cinema popular brasileiro. Muitos diretores precisaram sair do país para continuar produzindo. Glauber Rocha, por exemplo, fez filmes na Europa durante seu exílio. Mesmo com todas as dificuldades, o cinema brasileiro dessa época mostrou uma força incrível. Os filmes do cinema novo e do cinema marginal conseguiram, de forma criativa e simbólica, criticar o regime e refletir sobre as desigualdades da sociedade brasileira. O legado desse período é muito importante. Mesmo sob censura, o cinema provou ser uma ferramenta poderosa de resistência e transformação social. Muitos desses filmes são considerados clássicos e ainda influenciam o cinema brasileiro até hoje. Bom, nesse bloco a gente vai falar um pouco sobre como foi a entrevista com o escritor Bernardo Kucinski. As responsáveis pela entrevista foram a Giovana e a Maria Rita.
Oi, gente, eu sou Giovana. E eu sou a Maria Rita. Nós fomos responsáveis pela entrevista com o escritor Bernardo Kucinski. Ele é um escritor brasileiro nascido em São Paulo em 1937. Ele descende de uma família de judeus imigrantes da Polônia. O pai dele, o Majer Kucinski, foi escritor e crítico literário da língua Yiddish. O Kucinski, ele se graduou em física pela USP e desde cedo ele se tornou jornalista. Ele também atuou na revista Veja e no jornal Gazeta do Mercantil quando morava no Brasil. Ele foi correspondente no Brasil dos jornais ingleses The Guardian e Latin American Political Report e cofundador de vários jornais alternativos, entre os quais Amanhã, Opinião, Movimento em Tempo e do site Carta Maior. No período em que ele morou no exterior, o Kucinski ele trabalhou na BBC de Londres e foi correspondente de Opinião, Bondinho e Gazeta Mercantil, que são jornais brasileiros. Ele é autor de livros sobre economia, política e também jornalismo, entre eles obras como A Síndrome da Antena Parabólica, Jornalistas e Revolucionários e Abertura, História de uma Crise. O seu livro Jornalismo Econômico, EDUSP, foi vencedor do Prêmio Jabuti em 1997, que é o maior prêmio da literatura produzida no Brasil, e vários de seus livros foram publicados no exterior, entre os quais Ditadura da Dívida, Carnaval dos Oprimidos e Lula e os Partidos Trabalhadores. Entre 2003 e 2006, ele trabalhou como assessor especial do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para quem redigia um informe analítico diário. Quando ele se aposentou como professor da USP, em 2007, ele passou a se dedicar à literatura, publicando os contos na Revista do Brasil, K, seu primeiro livro de ficção. E foi sobre esse livro, K, Relato de uma Busca, que eu e Giovana, baseamos a nossa entrevista. K é um livro de autoficção em que o Kucinski ele vai utilizar fatos que aconteceram na vida dele, como o desaparecimento da irmã durante o período da ditadura e a luta de seu pai para encontrá-la e também fazer justiça pelo que aconteceu com ela. Ele vai misturar esses fatos também com reconstituição histórica, baseada em ficção. E é um livro muito interessante que vai falar sobre a ditadura, sobre o papel da comunidade judaica perante o período, entre outras coisas. Nosso processo para entrevistar o escritor Bernardo Kucinski foi um tanto demorado. A gente primeiro entrou em contato com o filho do escritor, por meio de uma rede social, por meio do Facebook. Depois, conseguimos o número de celular do seu filho, que passou o e-mail de seu pai. A gente entrou em contato com o escritor, que atendeu a gente com boa vontade e mostrou interesse em participar da nossa entrevista para o Bookcast. Após esse processo, a gente conseguiu mandar algumas perguntas para o escritor e sobre seu livro K, Relato de uma Busca. Na parte da entrevista, realizamos 4 perguntas ao escritor, no qual ele respondeu no formato escrito, pois não teve a disponibilidade de gravar áudio para o nosso podcast. A primeira pergunta, sobre o livro K, Relato de uma Busca, diz o seguinte: no livro K, Relato de uma Busca, o senhor transita entre o factual e o ficcional para tratar de um tema tão delicado quanto os silêncios oficiais e o desaparecimento forçado durante a ditadura. Como você enxerga a relação entre ficção e memória frente à falta de documentos oficiais? De que maneira o livro contribui para a construção da memória coletiva em tempos de revisão histórica e questionamento do passado? O escritor respondeu: a memória sempre nos chega com uma dose de fantasia, com ou sem documentação. Contribui na medida de sua disseminação. K teve muitas edições em muitas linguagens. No Brasil, não menos que 40 mil leitores. A segunda pergunta realizada para o escritor foi: a leitura da obra K é, para muitos leitores, o primeiro contato com a história da população judia brasileira no contexto da ditadura militar. Como o senhor enxerga a relação entre a identidade judaica colocada em pauta no livro e a herança de perseguição deixada pelo nazismo, especialmente no contexto da ditadura militar brasileira? Há paralelos simbólicos entre essas duas experiências de violência e apagamento que o senhor buscou destacar na obra? O escritor respondeu: ao associar a tragédia do Sr. K a outras vividas pelo povo judeu,
procuro dar dimensão universal à narrativa e o fato, e não só o fato em si. A terceira pergunta realizada foi: a imagem do corpo ausente, do enterro inviabilizado, assim como o impedimento do rito de passagem, são temas marcantes no livro. Como essas escolhas simbólicas ajudam a representar o trauma dos familiares de desaparecidos políticos? Na ausência da Matseiva, como a literatura poderia ajudar a elaborar a experiência do luto dos desaparecidos? Foi respondido: a ausência do corpo e negação do rito do luton fazem a essência do tormento dos familiares. A última pergunta realizada no nosso podcast durante a entrevista com Bernardo Kucinski foi: observamos nos últimos anos a emergência de discursos e ideologias autoritárias, com a defesa de regimes ditatoriais. Qual lugar o senhor acredita que a literatura ocupa no contexto atual? A resposta foi: a literatura é arte e a arte é libertária. Daí sua importância em tempos de opressão. E essa foi a nossa entrevista com o escritor Bernardo Kucinski. É interessante falar sobre obras como a do Bernardo Kucinski, porque depois da democratização, muitas obras literárias sobre a ditadura brasileira foram lançadas, né? De documentações históricas a produções ficcionais. E, claro, também há obras que mesclam os dois, como o livro que a gente falou no bloco anterior. Durante o período do regime militar, qualquer livro, filme ou música que desafiasse ou criticasse o regime de qualquer forma era censurado e muitas vezes banido. Então, logo com a liberdade de imprensa e expressão, que começou a partir dos anos 90, com a nova Constituição de 1988 e também as eleições diretas, os artistas do Brasil se sentiram mais livres para falar abertamente sobre aquela época, já que no período em que essas coisas aconteceram, eles não tinham essa possibilidade. Muitas dessas produções artísticas são autobiográficas, o que é muito interessante, ou estão próximas disso, como Ainda Estou Aqui, de Bernardo Rubens Paiva, K, Relato de uma Busca, do Kucinski, e também outras ficções, mas que, apesar de serem ficções, como A Noite da Espera, de Milton Houghton, tem respaldo na realidade e em fatos que realmente aconteceram. Esse processo, ele não se limita somente à produção literária, ele também vai se estender para o cinema nacional, com o lançamento de longas-metragens como Que é Esse Companheiro, de 1997, que é inspirado no livro homônimo, que, se não me engano, é de 1979, O Ano em que Meus Pais Entraram de Férias, de 2006, o filme do Zwendel, de 2005, e os filmes contemporâneos, que foram lançados há pouco tempo, Marighella, de 2019, e Ainda Estou Aqui. Essas obras, são muito, muito interessantes, Durante a ditadura militar, diferentes estilos musicais se tornaram meios poderosos de resistência e expressão contra a repressão e a censura, cada um à sua maneira. Esses estilos refletiam a busca por liberdade e a luta contra a opressão. A Tropicália, ou tropicalismo, foi um dos movimentos mais emblemáticos dessa época. Surgindo nos anos 1960, uniu a música, o teatro, artes plásticas e cinema, e usou a arte como uma forma de protesto. Com suas letras, muitas vezes criticou o regime. Camuflada sobre metáforas, a Tropicália desafiou a censura e os padrões culturais da ditadura. O álbum Tropicália, ou Penis et Circenses, de 1968, com seus sons inovadores, marcou a cena musical. Mesmo com a repressão que incluiu o exílio de Caetano Veloso e Gilberto Gil, o movimento deixou um legado duradouro na cultura brasileira, mostrando a força da arte como resistência. A MPB, música popular brasileira, nascida na década de 1960, foi uma das principais ferramentas de denúncia para combater o controle ideológico do sistema. Sem liberdade de expressão, tiveram que inventar códigos, metáforas e jogos de palavras para comunicar com o público. Então a MPB fundiu elementos do samba, do baião e da bossa nova com influências do jazz e da música internacional, criando uma sonoridade única e letras fortes.
Artistas como Elis Regina, Chico Buarque, Gilberto Gil e Caetano Veloso foram fundamentais para consolidar a MPB como um dos pilares da identidade cultural do país. Maria, será que você pode dar alguns exemplos de músicas que estão envolvidas com a MPB e a ditadura militar? Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. A música que vocês estão ouvindo agora é a música Cálice, de Chico Buarque e Milton Nascimento, que originalmente foi escrita, na verdade, por Chico Buarque e Gilberto Gil. Cálice é uma das músicas mais icônicas de Chico Buarque, escrita em 1973, durante o período que a gente está abordando. Mas ela só foi liberada para o público 5 anos depois, em 1978. Isso porque a música, por meio de metáforas e duplos sentidos, criticava duramente o regime autoritário, associando o sofrimento de Jesus no Calvário ao sofrimento do povo brasileiro. O cálice da música se parece muito com o verbo cálice, que reflete a opressão e o silenciamento. A letra transmite o constante medo da repressão, como invasões noturnas da polícia militar, que levava pessoas, muitas vezes, sem deixar vestígios. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Nos quartéis lhes ensino uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Essa segunda música, que eu também gostaria de falar um pouquinho, é a música Para Não Dizer Que Não Falei das Flores, do artista Geraldo Vandré. E é uma das composições mais emblemáticas da música de protesto brasileira e foi lançada no ano de 1968, durante o Festival Internacional da Canção, que era um evento muito importante para os artistas da época. E ela imediatamente se tornou um símbolo de resistência à ditadura. Apesar de ser censurada e proibida, sua mensagem ecoou amplamente nos movimentos estudantis, trabalhadores e também de artistas que lutavam contra o regime. Entre as várias coisas que essa música vai trazer, além da crítica à ditadura, ela também vai fazer uma exaltação à resistência, como em frases como "Vem, vamos embora", que esperar não é saber, que sugere um convite à luta armada. A metáfora das flores significa a paz, a liberdade e a força da união. Apesar do título, a música sugere que não é possível lutar contra o regime autoritário de forma branda, mas sim se opor com a mesma medida de dureza contra a guerra e a opressão. Ela também faz uma crítica ao militarismo e à guerra, em versos como "a soldados armados", e também nos quartéis eles ensinam uma antiga lição, que criticam justamente a alienação e a lavagem cerebral que muitas pessoas que atuavam dentro do regime, que eram parte da opressão, sofriam para cometer os atos de violência que cometiam contra a população, além de, claro, fazer um chamado à ação coletiva. Agora, falando um pouquinho sobre a arte durante o período da ditadura militar e as formas como os artistas conseguiram burlar esse sistema. Durante a ditadura militar, os artistas tentavam fazer com que suas letras passassem pela censura do regime militar. Utilizavam muitas formas geométricas ou, por exemplo, no concretismo, figuras e luz para expressar a sua insatisfação com o regime nas suas formas artísticas, de modo que o regime não conseguisse entender o significado por trás, mas a população sim. Um movimento muito famoso na época foi o concretismo, que fez com que esses artistas eles buscassem novas formas de expressão, como, por exemplo, formas e estruturas que não fossem censuráveis, mas que pudessem carregar significados críticos ou reflexivos de maneira sutil.
Artistas que se destacaram muito durante esse período foram Lydia Clark e Cildo Meirelles. Então, a arte abstrata nesse período foi uma das maiores formas de resistência, assim como a música e o cinema. Então, gente, nesse bloco vão ser perguntas, onde eu, a Gabi e o Miguel, a gente selecionou alguns alunos do campus do IFTM, campus Patrocínio, que tinham curiosidade sobre a temática, ou seja, sobre a literatura na época da ditadura, e eles fizeram algumas perguntas e a gente vai responder. Meu nome é Isaac, eu sou do segundo de informática, e eu gostaria de saber o que foi a literatura da época da ditadura militar no Brasil. Respondendo à pergunta do Isaac, a literatura na época da ditadura foi uma produção literária, marcada pela resistência ao regime, pelas denúncias das injustiças sociais e pela busca de formas criativas para driblar a censura. Muitos escritores usaram metáforas e linguagens simbólicas para abordar temas como repressão, liberdade e desigualdade. Eu sou a Júlia Nunes, sou do primeiro ano de contabilidade. Como os escritores falavam de política sem serem censurados? Eles usavam recursos como metáforas, simbolismos e alegorias para disfarçar as críticas que eles faziam ao regime. A linguagem indireta permitia que textos fossem interpretados de várias formas, dificultando o trabalho dos censores, pois eles não sabiam se era uma crítica ou não. Meu nome é Renato Luiz, eu sou do primeiro de eletrônica. Minha pergunta é: quem foram os principais autores da literatura durante a ditadura? Bom, respondendo a pergunta do Renato, alguns dos principais autores de destaque dessa época foram Chico Buarque, Caio Fernando Abreu, Clarice Lispector, Ferreira Goulart e Rubem Fonseca. Eles produziram obras muito marcantes que, de diferentes maneiras, elas refletiam a realidade do período, além de criticar também o regime, né? Meu nome é Cecília Borges, do primeiro de contabilidade, e eu gostaria de saber por que a poesia marginal foi importante nesse período. Então, Cecília, respondendo a sua pergunta, a poesia marginal ela representava uma forma de resistência criativa e acessível. Ela era feita de forma independente, muitas vezes em mimeógrafos. Ela abordava temas do cotidiano, com linguagem direta e crítica ao regime. Poetas como Cacaso e Chacal foram importantes no movimento. Meu nome é Evelyn, eu sou do segundo ano de administração e eu tenho a pergunta de quais histórias ou livros falam sobre a repressão e o exílio na ditadura militar. Bom, Evelyn, respondendo a sua pergunta, os livros como Quarup, de Antônio Calado, e O que é isso, companheiro, de Fernando Gabeira, retratam temas como repressão e luta armada. Escritores no exílio, como Ferreira Goulart, também produziram obras marcantes, como o Poema Sujo. Meu nome é Adriele, eu sou do segundo ano de administração e a minha pergunta é: como os livros e peças de teatro mostravam a resistência ao governo militar? Bom, Adriele, respondendo a sua pergunta, muitos livros e peças mostravam personagens em situações de opressão, exploração ou também luta por liberdade, refletindo a realidade do regime da época. O teatro de protesto, como o do grupo Teatro Oficina, usava o palco mesmo como um espaço de denúncia e mobilização. Oi, meu nome é Jalisson, sou do segundo ano de eletrônica e a minha pergunta é: o que a censura fazia com os livros e textos da época? Agora, respondendo à pergunta do Jarlisson, a censura ela vetava publicações, cortava trechos de textos e impedia apresentações teatrais e musicais. Os livros eram considerados subversivos, eram proibidos e escritores podiam ser perseguidos ou presos por suas obras. Meu nome é Rian, eu sou do primeiro ano de informática e minha pergunta é: o que mudou na literatura brasileira depois do fim da ditadura? Bom, Rian, respondendo a sua pergunta, com o fim da ditadura, os autores eles passaram a ter mais liberdade, né, para abordar diretamente esses temas políticos, sociais e pessoais, que antes eles abordavam de maneira indireta, e muitos revisitaram o período da ditadura em suas obras, trazendo novas perspectivas sobre os acontecimentos e agora também sobre as consequências que ela deixou. Então, gente, agora depois de ter passado por todos os blocos do episódio de hoje, eu, o Miguel e a Gabi, a gente vai fazer um debate ressaltando os pontos mais importantes e curiosidades sobre a literatura no período da ditadura. A gente sabe que a ditadura ela foi um período muito triste, onde teve muita repressão, também muita tortura, e que as pessoas elas precisavam buscar formas de se defender, de expressar a sua opinião de uma maneira oculta. Então, a literatura ela ajudou muito essas pessoas, foi uma forma de disfarce, onde as pessoas elas conseguiam se expressar e colocar a sua opinião sem que o governo ele
entendesse, de certa forma, o que estava acontecendo ali, e elas poderiam falar o que elas estavam achando daquele governo. A literatura, além de tudo isso que a Tainá já falou, ela também fazia as pessoas a pensarem fora da caixinha, naquele momento em que o pensamento de todo mundo era controlado. Tudo que eles pensavam, falavam, não podia nada ir contra a ditadura. Só que essa literatura, ela fazia as pessoas enxergarem que aquilo não era nada certo e pensarem fora da caixinha. Eu trouxe alguns exemplos que a gente tem que citar, porque são exemplos de coragem, de autores que eles se empenharam na literatura durante esse período e eles acabaram sendo perseguidos ou exilados. O primeiro exemplo é o Ferreira Goulart. Ele foi perseguido por sua militância política e ele acabou sendo exilado. E foi ele quem escreveu o poema Sujo, em 1975, durante o seu exílio em Buenos Aires. A obra ela é carregada de memórias e críticas ao regime da ditadura e foi trazida clandestinamente ao Brasil por Vinícius de Moraes e lida em encontros secretos que eles faziam. Um outro exemplo é o Caio Fernando Abreu. Após ele ser convocado para depor por sua associação com o movimento de resistência, ele se exilou na Europa. Lá, ele continuou a escrever sobre temas de opressão, marginalidade e solidão. Agora, falando um pouquinho mais do contexto atual, eu acho que a visão das pessoas nos dias atuais é muito superficial sobre o que foi realmente a ditadura. Tem gente que não entende como que foi esse período, o que realmente as pessoas passaram, né? Então, acho que a literatura, através das obras, assim, os autores eles podem realmente demonstrar para as pessoas que não foi algo tão simples assim, que foi realmente algo mais complicado, que foi um período muito triste, porque tem gente que simplesmente resume a ditadura a crescimento econômico, por exemplo, é um argumento muito utilizado. Então, a literatura pode sim ajudar as pessoas a se conscientizarem sobre o que foi esse período na história do Brasil. Complementando o que já foi falado e finalizando o nosso podcast de hoje, a literatura no período da ditadura, ela servia para as pessoas expressarem o que elas estavam passando. E a literatura sobre o período da ditadura, ela serve para mostrar para as pessoas atualmente como realmente foi e como realmente era difícil ter liberdade de expressão naquela época. Bom, gente, esse podcast foi um trabalho produzido pelos alunos do 3º ano do ensino médio do curso técnico em administração do IFTM Campus Patrocínio. Ele foi orientado e supervisionado pelo professor de língua portuguesa Jonatas Aparecido e foi preparado com muito carinho pelos alunos do 3º ano. Primeiramente, gostaríamos de agradecer a equipe de gravação, que foi composta pela Catherine e pela Evelyn. Elas garantiram a captação perfeita do áudio. Agradecemos também a Vitória, o Álvaro, Gabriel e Gustavo por transformar os áudios nesse podcast incrível que vocês acabaram de escutar. Agradecemos a pesquisa e as perguntas que guiaram nossas conversas, que foram elaboradas com dedicação pela Júlia, Nicole, pelo João Pedro Espiga, Giovana, Maria Rita e Gabriela Alves. Agradecemos também a Mariana, que direcionou todo o nosso trabalho e esteve à frente coordenando com maestria todo o projeto. Agradecemos a equipe de marketing, que foi a Gabriela Lara, Maria Luísa Souza, Jordana e Eduarda, que elas fizeram uma apresentação incrível do nosso trabalho nas redes sociais, especialmente no Instagram. Agradecemos também a página gráfica do podcast, que ganharam vida graças ao talento da Patrícia, Maria Luísa Melo e Maria Luísa Aparecida. Claro, também agradecemos a Lara, a Gabriela Alves e a sua filha, que revisaram e redigiram os textos com muita atenção e carinho. E, por fim, agradecemos nossos entrevistadores, que foi a Tainá, a Gabriela e o Miguel, que deram voz ao podcast que vocês acabaram de escutar. Também agradecemos os nossos entrevistados, que cederam um pouquinho do seu tempo para poder participar do nosso podcast, que foi o Alcione. Agradecemos também ao Bernardo por ter cedido a entrevista. Então, galera, foi esse o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre a ditadura e como era a literatura nesse período e tenham tido conhecimento de como as coisas realmente funcionavam. Acompanhem nossos outros podcasts, que falamos sobre vários assuntos e vários temas muito importantes da literatura brasileira, que com certeza vão completar o conhecimento de vocês. Tchau, galera!
afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito.